Boa noite, gente. Só para constar, está ao vivo já, começando. Prazer estar aí com vocês. Do Hub do Investidor. É a segunda vez, né? Primeiro vocês estavam presencial no TC. Eu esqueci, vocês ficam no Sul, não é isso? Estamos aqui em Curitiba. Curitiba, isso. Passando frio. Boa. Aí vocês estavam em São Paulo aquela vez e conseguiram ir lá presencialmente. Mas enfim, prazer, tá? Obrigado por estar o convite mais uma vez. Vai ser um prazer trocar ideia. E, assim, tema não falta, né? Só dando uma rápida introduzida aqui, a gente viu que o mercado piorou bem recentemente. Vai ser importante ouvir a opinião de vocês em relação a isso, desse macro um pouco mais bagunçado. Aí depois acho que a gente pode partir para umas top picks, né? Dada essa piora ou mudança imaterial, talvez, ou não, do mercado, para a gente debater. Beleza? Se quiserem apresentar também o trabalho de vocês, falar do Hub do Investidor, fiquem à vontade, tá? Por favor. Boa. Pô, Marques aí, Kevin, de novo, super obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente sempre fica muito feliz de ver a evolução do trabalho que vocês têm feito agora com a corretora. A gente acompanha de longe aqui, torce bastante aí. Tenho certeza que vai ser um negócio muito legal. Acho que pelo Hub aqui, vale contar, a gente é uma casa de análise, a gente não atende pessoa física, né? A gente não atende varejo, a gente acaba atendendo mais os clientes institucionais. Então, a gente faz atendimento a bancos, corretoras, assessorias, gestoras de recursos e de uma forma bem 360. Então, a gente atende áreas de crédito privado, Ação Brasil, a parte internacional, fundos imobiliários, a gente também faz bastante carteira automatizada. Então, a gente é um sell-side por natureza, mas a gente precisa ter um DNA bastante de buy-side aqui para conseguir gerar valor aí para os nossos clientes. Boa, isso é bem legal. Então, vamos prosseguir aqui. Como eu fiz a introdução já, né, o mercado deu uma... A vol subiu do mercado, né, não é que foi um caos, né? Tava tudo muito bonito, entrou o Flávio como um possível / provável candidato, né? Hoje, olhando o Polymarket, olhando o Polymarket agora está meio que empatado, ele Tarcísio, e naturalmente, aos olhos do mercado, o Flávio é pior, porque tem menos chances e também não é qualitativamente tão bom quanto o Tarcísio, é o que o mercado olha, né? E, enfim, teve essa realização recente, mexeu um pouco com o câmbio, curva de curva pré subiu, e assim, dado esse contexto hoje macro, acho que a gente pode falar bastante de Brasil hoje, dado esse contexto, né? Como vocês estão vendo o mercado? Isso significou alguma mudança em recomendação de vocês? Ou aproveitaram eventuais... Assim, que o Ibov parece que caiu pouco, né? Mas quando a gente olha diversos papéis, já caíram seus 20%, 30%, né, da máxima recente, é bastante coisa. Enfim, se a gente puder ouvir um pouquinho da cabeça de vocês em relação a isso e a alocação, acho que é um bom começo. E como o Kevin disse, né, fez preço, o que a gente parecia que não achava que ia fazer. Fez. Eu dei uma oscilada aqui, pessoal. Então, Jaime, você me ajuda aí se eventualmente eu der uma travada, tá? Manda ver, pode começar, cara. Boa. Cara, o que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, né? A gente teve uma combinação, por mais que a gente não queira falar de macro global, o Brasil tem que falar, porque isso faz parte da conjuntura. Se você pegar o fluxo de países emergentes hoje, você vai ver que está muito próximo das máximas, e aí, obviamente, isso acaba ajudando aqui a vir um fluxo passivo para o Brasil, e a gente teve a combinação de um dólar mais fraco. Então, se você olha a janela de 3, 6, 12 meses, países emergentes ali overperformaram by far S&P, por exemplo, tá? E aí, obviamente, que o pessoal lembra o que aconteceu na Argentina, ganhou-se muito dinheiro, e a gente vinha, de fato, desenhando um cenário que era maravilhoso, né? Pô, a gente vai ter uma eleição que não vai ser polarizada, nem o Lula e nem o Bolsonaro. Pô, vai vir Tarcísio e Haddad, Tarcísio e Alckmin, sabe? Ou Ratinho com alguma outra coisa. Aquele desenho do continente todo azul, né? Só tava faltando o Brasil. E aí, cara, assim, eu consigo contar um cenário aqui que o cara que não sai animado de um negócio desse, assim, é maluco. Então, quando vem um balde de água fria desse, de que, pô, o nome Bolsonaro vai estar presente na eleição de 2026, de fato, você tira grande parte da visibilidade que os mercados tinham. Eu costumo falar que eleição não se ganha porque se é popular, né? Eleição se ganha quem não tem rejeição. Uma vez que você rejeitou um candidato, é muito difícil você voltar atrás.
Então, quem perde de rejeição hoje, né? Você tem o Lula com a maior rejeição de todos e depois vem o Flávio. E aí você tem fragmentação da direita, você tem um monte de narrativas que vão ser construídas ao longo de 2026. E é óbvio que isso vai trazer preço, né, aqui para o mercado. A gente vai falar um pouco de Bovespa depois, mas acho que vale a pena falar que a gente vinha de uma alta que estava um pouco me incomodando porque estava descasado com o volume, né? Então você não tinha aquele volumão para provar que de fato, né, estava convicção, tá vindo compra de tudo que é lado. Então, eu acho que foi somente a fagulha ali, o lance de político para investidores realizar parte do lucro e trazer um pouco dessa nebulosidade aí. Quiser complementar aí, Jaime? Cara, eu vi hoje um quadro ali da Genial Quest, né, a pesquisa que balançou o mercado, né, já logo com a primeira leitura do Flávio, muita gente acabou não entendendo muito bem, né, por que balançou o mercado, sendo que, pô, de repente o cara já larga bem e, pô, talvez existiria um cenário que os bolsonaros, né, consigam derrubar o Lula, mas tem uma pergunta muito chave ali que eles perguntam, na escala de posições políticas, como você se encaixa? E aí a gente acaba sempre pensando, pô, provavelmente vai ter os 30, 40 do PT, ou 30, 40 da esquerda, e, sei lá, uns 50 de conservadorismo, direita e algo mais de 10 no centro. Na verdade, pô, é super interessante, né? Porque eles abrem em lulista e esquerda não lulista, ou seja, quando eu estou olhando para a esquerda, e a combinação disso, se não estou enganado, dá 23%, 24%. Quando a gente olha para a direita declarada, é direita não bolsonarista ou bolsonarista. E ali a gente está falando de 33, algo assim. Ou seja, a gente tem uma combinação um pouco ainda maior, né, de direita, como que a pessoa se enquadra hoje, né, de direita assumida versus esquerda, na pesquisa hoje, nível nacional, lá da Quest e tal, mas tem 32% que se diz independente. Ou seja, o reflexo do centrão, né, naturalmente, é a própria população como ela se declara hoje. Então, sinceramente, está muito aberto no sentido de muita gente, na verdade, cansado, né, querendo alguma mudança e não necessariamente, né, o cara que votou no Lula lá em 2022, não necessariamente ele né, é um cara lulista, esquerdista, bem como o cara que historicamente talvez tenha votado no Bolsonaro, talvez já esteja cansado também de tudo que aconteceu, que vem acontecendo com essa polarização, etc. E também não se declara mais um cara de direita ou um direita não bolsonarista. Então, tem 1/3 do eleitorado hoje que se diz, cara, eu sou independente. E aí vai virar um jogo de rejeição definitivamente. A gente, como o Ricardo falou até então, vinha precificando um cenário muito positivo quando aparece uma terceira via que tem um índice baixo de rejeição, sei lá, girando na casa de 15%, 12%. Mas quando a gente volta a falar dos dois candidatos, os dois acima de 50% de rejeição, a gente, né, volta a precificar um cenário um pouco mais chato a nível de ter uma alternância de poder, ter um novo poder versus o que a gente está hoje. Uhum. Eu queria dar uma aprofundada até um pouco maior nessa questão do Flávio, porque assim, tem gente que odeia, né, que a gente fica aqui falando de política, né, quer que a gente fale de mercado, mas cara, 2026 vai ser isso, não tem como fugir. Vai ter que falar porque vai fazer preço, a gente já tá vendo que tá fazendo preço, né, e o que eu queria, assim, vamos lá, vamos pensar, eu quero a cabeça de vocês, porque vocês também são meio que outsiders, vocês não são no Faria Limers, né, por mais que vocês trabalhem junto com os Faria Limers, né? A gente também gosta de se ver como outsiders aí, apesar da gente estar na Faria Lima. Mas a Faria Lima estava muito nesse trade do Tarcísio. Tava muito dado para os caras, assim, tava todo mundo falando disso. Até agora tem gente que acha que o cenário base é que vai o Tarcísio, né? Eu acho que está aos poucos se dissolvendo, né? Isso, o Marx trouxe o lance do mercado de apostas, empatou Flávio com o Tarcísio, né? Você vê, ainda está empatado. O Flávio nem é ainda o mais provável, né? Então eu acho que aos poucos o mercado vai acabar colocando esse cenário base do Flávio indo, né, para frente, a não ser que alguma coisa mude aqui, mas deveria já ser o cenário base de todo mundo, que é muito mais provável que o Flávio vá ser o candidato no lugar do Tarcísio, e isso pode continuar fazendo preço para a Bolsa. Mas aí o que eu queria aprofundar com vocês é o seguinte, supondo que vá o Flávio, e a bolsa cai um pouco mais, digamos, né? Se esse preço se reajuste, a gente chegue lá em março, defina lá quem vai ser de fato o candidato, a gente tem lá o candidato definido como Flávio e a bolsa já está num patamar de preço pior. Vocês compram esse cenário? Vocês compram uma possível candidatura do Flávio? Porque aí entra um cenário que, beleza, a gente já sabe que vai ser Flávio contra Lula.
E o Flávio o mercado já tem uma expectativa mais baixa desse cara. E eu tenho uma teoria que é o seguinte, o Ricardo trouxe a questão da rejeição, né? Eu também acho, mas assim, eu tendo a acreditar que a rejeição do Flávio hoje está na máxima. E a rejeição do Tarcísio está na mínima. Porque todo mundo sabe quem é o Flávio, todo mundo sabe quem é o pai dele, e ele herda essa rejeição do nome do Bolsonaro. Ele vai se mostrar, talvez, ali como um candidato mais centrado, mais não fala palavrão, né? Não é aquele cara extremamente polarizado igual o pai, e isso pode diminuir na rejeição dele. Ao mesmo tempo, o Tarcísio está na mínima, ninguém sabe quem o cara é, conforme ele for aparecendo, vão começar a linkar ele ao Bolsonaro, e aí vão começar, a rejeição dele tende a subir. Né? Então, assim, a minha pergunta é, chegando ali em março, é Flávio e Tarcísio, Bolsa já, teoricamente, reprecificou. É um cenário que deixa vocês mais otimistas para, de repente, comprar essa candidatura do Tarcísio indo para o final do ano? É uma pergunta difícil, né? Eu posso começar. No final se resume o seguinte, vocês acham que ele tem uma chance real de ganhar? Essa é a pergunta, né? O Flávio. O Flávio. Eu acho que não, cara. Assim, e eu voto no Flávio no segundo turno, tá? Disclaimer importante. Mas, cara, eu acho que a família carrega uma rejeição muito, muito alta. O que pode acontecer no meio desse caminho? Cara, o Flávio convencer o Malafaia, o Flávio convencer... acho que o Kevin caiu aí, mas a gente vai tocando. Convencer o Ciro Nogueira, o Flávio trazer uma espécie de um Paulo Guedes para a equipe econômica. Obviamente que tudo isso ajudaria bastante a se criar uma narrativa de que a gente faria novamente um governo de direita liberal, né? Então, isso obviamente poderia ajudar no humor e trazer outras pessoas. Eu acho que tem um ponto importante aqui, não sou só eu achismo, acho que todo mundo que vier aqui falar que, eu sei o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo. O Malafaia vir para TV falar que não apoia é porque, ninguém sabe nada. E meu ponto, eu acho que, o Bolsonaro, ele de fato, ele tá muito fragilizado. Muito fragilizado. Aquele episódio da tornozeleira, assim, o cara claramente tá muito abalado. E, obviamente, que quando a realidade bater a porta de que ele não engajou, né, de que o Centrão não comprou, de que não tem união, eu acho que ainda tem espaço para um step back, sim. É remoto? É remoto. Mas eu acho que esse cenário dá para se costurar. Cara, vamos lá, ainda bem que é bate-papo mesmo, né? Como o Ricardo nos falou, então ninguém sabe nada, e essa é muito real. Nas discussões minhas com o Ricardo, cara, até então, eu era um que, não estava 100% comprado no trade de Tarcísio, não. Obviamente pela questão de, se ele fosse eleito, não tenho dúvida que seria muito bom, né? Para a economia, para o mercado. Mas eu ainda acho o Lula um candidato forte, inevitável, e cara, dando tempo ao tempo, eu falava, cara, eles vão ficar cozinhando nesse caldo, se a inflação ficar caindo, cara, vai levando, quando você vê, passa, sabe? Passa por pouco, mas passa. Então eu tinha um pouco da cabeça que não sabia se a colisão de centro-direita era suficiente para o Lula, sei lá, perder o 1-2% que fez ele ganhar na última eleição, sabe? De repente, todo mundo que votou no Lula votava de volta. Por mais que, cara, a gente que acompanha a economia diariamente e é um pouco mais técnica, a gente sabe que o Brasil tem uma bomba fiscal muito grande para frente, e etc. Mas, cara, como eu falei, né, a eleição se define muito no último mês ali, né, e, cara, de repente com a inflação controlada, como eu falei, cozinhando no caldo, sem grandes escândalos, o negócio passa. Agora com o Flávio não precisa nem falar, né, você já estava pensando se o Lula poderia ganhar do Tarcísio contra alguém da família Bolsonaro. Sigo acreditando, né, que o Lula é um candidato, sim, forte, né, natural, mas ao mesmo tempo, cara, concordo 100% com todo esse espectro político que a gente comentou, que, cara, não tem nada definido, absolutamente nada definido. Agora, sendo, né, preto no branco ali na tua pergunta, de repente, vamos embora aqui de Flávio contra Lula, é esse que o mercado precificou e a bolsa caiu, o que a gente faz? Acho que tenderia, sim, a ser novamente no limiar, então, dependeria muito de uma campanha do Flávio e construindo novamente, tal. Vocês viram, né, que acho que semana passada ele fez um primeiro almoço lá com uma série de empresários e com a Faria Lima, com um discurso super mais tranquilo, no sentido de, não quero trazer essa rejeição que historicamente a gente carregou, compreendendo os erros que o governo do pai dele cometeu. Ele ontem, acho que falou, né, que ele bateu na tecla que o Tarcísio é, assim, um cara de direita, ou seja, tentando, né, pensar que, cara, se o Tarcísio não vier
e talvez para o Tarcísio seja muito cômodo não ir, quando ele vê, pô, eu vou me matar aqui, perder de repente mais 4 anos de governo, deixa eu garantir São Paulo mais 4 anos, depois eu vejo o que eu faço da vida. Cara, então, de repente, pô, já querendo trazer o Tarcísio um pouco para a conversa também, cara, é questão de construir narrativas, né? O Lula ganhou por 1%, menos de 1% em 4 anos atrás. Vai ser provavelmente algo muito, muito parecido, que chega difícil a cravar que pode acontecer. Daí, novamente, acho que, pô, depende do nível da correção da Bolsa. Se a Bolsa corrigir para voltar para aquele patamar que a gente até poucos meses atrás falava que era esdrúxulo no nível de valuation, né? Tipo, cara, Bolsa negociando em 8 vezes lucro, cara, a gente voltando a falar de, sei lá, 120 mil pontos para ir fazer a corrida eleitoral, eu acho que faz sentido, né, naturalmente, construir posição sim. Obviamente com as suas, né, variáveis dentro do que pode acontecer ao longo da jornada até a eleição, mas com uma correção expressiva desse nível, pode ser interessante sim. Boa, então é isso. Depende do preço da bolsa. Posso só adicionar um negócio, cara? Claro. Acho que, pô, uma forma que a gente consegue levar isso de uma forma clara e tangível para os clientes é através do Asset Allocation, né? A gente tem um relatório que a gente expressa nossas convicções por classes de ativo. Então, pô, no começo do ano ali, quando o Jaime falou desses valuations esdrúxulos, cara, a gente meteu lá um overweighted, né? Que você aumentasse o tamanho de bolsa dentro do seu portfólio Brasil, porque, pô, a gente achava que o nível de preço ali aguentava muito desaforo. Cara, uns 3 meses atrás, então aqui a gente nem tem a cabeça muito de market time mesmo, tá? Porque acabamos dando sorte, mas a gente reduziu a nossa exposição de bolsa para neutro, tá? Então, eu acho que é isso, assim, pô, caiu bizarramente, tem que comprar. Ainda mais porque nossa bolsa aqui, ela é muito feita por monopólios, oligopólios e exportadoras, que são empresas que tendem a ser mais blindadas ao macro. Então, será que realmente Suzano muda muito o ponteiro, se for Lula ou se for Flávio? Então a gente vai discutir um pouco depois de stock picking ali, mas a nossa cabeça é sempre estar comprado, mas em alguns momentos você vai ter mais, em alguns momentos você vai ter menos. Perfeito. E aí acho que uma última coisa aí de macro aí, antes da gente poder trazer mais para esse stock picking, tem o cenário de juros também, né? A gente vai ter um cenário de queda de juros aí ano que vem. Queria entender como está a cabeça de vocês. Acho que o consenso assim, maior do mercado está falando de mais ou menos 300 bases de corte na Selic ano que vem. Né? Tinha muita gente ancorada já em janeiro. Né? Essas apostas meio que já começaram a diminuir ali pós-ata e tudo mais. Como está a cabeça de vocês nessa questão dos juros? E esse trade eleitoral vai fazer, obviamente deve fazer, né? Acho que para o terminal faz, mas para o quanto termina os juros, né? Obviamente se ganhar um ou ganhar outro candidato, faz muita diferença para onde vai os juros. Mas como está a cabeça de vocês para juros? O que vocês estão projetando? Quanto vocês acham que isso pode cair eventualmente? No nosso último Outlook, a gente soltou semana passada, a gente está levando 300 base, tá? A gente está falando que fecha em 12%. Só que a gente faz um asterisco bem grande, comentando que o câmbio é uma variável fundamental para entender a trajetória de Selic. Então, todos os astros se alinharam em 2025, né? Dólar mais baixo, commodities, por mais que teve um pouco apertado, não colapsou, o fluxo tá, né, não tem nada muito agressivo ali, tirando dinheiro aqui de Brasil e do mundo, né? Então, acho que câmbio é o principal risco e oportunidade que a gente tem para 26. As pessoas esquecem, mas o câmbio vai passar pela gasolina, pela comida, pela roupa, pelo celular que você fala. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, é por isso que a eleição tem sido muito binário e eu acho que é isso que o mercado tem ficado muito reativo. A gente está passando por uma fragilidade no Brasil muito grande externa. A gente está aumentando bastante a nossa conta corrente, né? Está ficando muito deficitária e a gente não tem um volume tão grande assim de capital estrangeiro produtivo para conseguir fazer frente a esse déficit. Ou seja, né, como que a gente está fechando a nossa balança de pagamentos? A gente está entrando com um capital especulativo, que é basicamente para surfar efeito ali de carry trade. E esse capital a gente sabe, cara, questão de meses ele sai. Não à toa, né, no ano passado montou-se ali uma posição de quase 70 bilhões de dólares em derivativos apostando na desvalorização do real. Esse é outro indicador que a gente acompanha bastante. Então, cara, a gente tem 300 bases, de novo, pode mudar e com certeza vai mudar. O Jaime tem liderado bem ali a área de crédito, ele vai comentar um pouco mais, mas assim, é um desespero completo, porque o que está acontecendo no país, assim, dá muita dó, né? Assim, você entender o tamanho da destruição de riqueza, de empresa quebrando, de reparação judicial, da loucura que a gente está vivendo com esse juro alto,
Então, assim, a gente precisa cair o juro. A gente acha que é o primeiro trimestre de 26, mas, de novo, o câmbio precisa ajudar. Boa, cara. Acho que tem no final das contas que, obviamente, o mercado que forma a curva, né? Hoje o mercado forma uma curva que é praticamente isso, né? De um terminal ali de 300 bases, e a gente acaba seguindo um pouco o consenso do que o mercado forma de curva, né? Além disso, é muito mais numerologia e tal, né? Mas, né? Pô, eu tenho essa cabeça também e estou super de acordo, mas meio que fazendo um pouco do advogado do diabo, sim pensar um cenário, daí é difícil falar, né? A gente sempre acaba, né, recaindo sobre eleições e sobre o que vai acontecer no que vem, mas vamos pensar num cenário que, cara, né, a gente hoje com lá os seus quase 90 dívida PIB, né, rodando aí, né, com expectativa de chegar lá logo, e um governo de esquerda, né, novamente vença e definitivamente bato o pé e, cara, não vou realizar um ajuste fiscal que, sinceramente, na minha cabeça até seria um próprio tiro no pé do governo de esquerda, né? Por mais que as pautas deles não sejam essa, mas, né, vamos supor um pior cenário. Aí, sinceramente, né, não adianta, não tem caneta muito que resolva. Então, só para fazer um papel de contraponto, apesar de minha cabeça ser 300 bases, é um pouco eleição, né? Se não tiver um mínimo de sinalização de ajuste fiscal em 2027, 2028, cara, a curva vai andar para cima de volta. A gente viu como é que foi, o quão agressivo foi a curva de juros quando o fiscal começou a desancorar há mais de um ano, praticamente um ano atrás, né? E aí ela vai desancorar de volta e o câmbio vai para a lua, e naturalmente que a princípio é a ideologia, né? É o posicionamento do Galípolo, ele vai segurar e vai travar os juros, independente de juro real, independente de inflação contratada, independente de ato de produto, ele vai manter alto, simplesmente porque a curva lá na frente talvez volte a precificar um negócio de 15%, porque não tem ajuste fiscal, e aí a gente vai estar novamente com baita de um problema, não. Então, só fazendo um contraponto, né, a gente acaba recaindo novamente no político, e se não tiver o mínimo de sinalização de ajuste fiscal no 27, no 28, cara, a curva vai andar, e aí ou é na caneta ou o câmbio vai para a lua. Boa. Isso é um risco bem binário, né, que a gente tem em relação à eleição, e quanto mais perto ficar, maior vai ser essa volta. Mas, bom, dada essa entrada toda, eu acho que a gente consegue falar de uns papéis agora, né? E, assim, o pessoal que mais gosta de ouvir são aqueles papéis mais betados, né? E eu vou fazer uma pergunta que é um pouco difícil, mas, obviamente, é o que mais chama atenção, né? Desses mais betados, sendo alavancado ou não, tá? Não precisa ser alavancado, obviamente, né? Pode ser só um high beta da vida. Dado essa turbulência, muita coisa já deu caiu bem, etc. Ou outras que não estavam nem subindo bem no ano, né? Por exemplo, a Vamo, o Randon, tem muita coisa que pode ser interessante por vários cenários. O que vocês hoje consideram top pick? Assim, se vocês fossem escolher, eu sei que é uma pergunta difícil, tá? 5 empresas domésticas ligadas à atividade local que vocês acham assimétricas, né? Por assim dizer. Que tem seus riscos, obviamente, mas vocês acham assimétricas, pra gente debater um pouquinho sobre elas. Se a Selic fosse cair mais do que está projetado aí, o que vocês iam querer? Não, projetado mesmo. Ou projetado. Cenário base. Assim, você acha que mesmo o cenário base do mercado, o Selic 12 terminal... Tá valendo a pena. Vale a pena. Eu vou falar duas, respondeu o Marx e o Kevin aí. Ó, eu acho que se for 300 bases independente, tem que ter Banco Inter. A gente gosta da tese, acho legal pra caramba. Ainda tem muita coisa para ser construída. A gente gosta da execução e da história por trás. Então tem um plano de crescimento ali que eu acho que é bem blindado a macro Brasil. E com certeza tem mais beta do que Ibovespa. Agora, Kevin, entrou o Tarcísio, cara, trouxe aí o Campos Neto, ministro da Fazenda, Dream Team, aquela coisa. Cara, eu teria Lojas Quero. Pô, legal, cara, assim, essa também fora do radar. O legal. Impacto de Lojas Quero com o Selic, cara, é brutal, assim, né? Porque eles acabam utilizando FDICs ali para conseguir financiar a parte financeira. A gente até fez um relatório, uma conta mostrando o impacto, né, da queda da Selic ali nas margens do negócio. Sem dúvida nenhuma ali é um papel que tranquilamente dá para dobrar, triplicar, tem muita coisa para ser feita, é uma história muito legal. E é um papel que foi judiado, né, cara? Porque é o que você falou, é uma empresa que é boa, né? Entrou no mercado ali num momento de euforia de bolsa e tudo mais, e acabou sofrendo com a alta de juros e tudo mais, mas, cara, é uma empresa boa, né, cara? É um negócio bem tocado ali, né? Cara, a empresa tem 400 milhões de market cap,
tem uma dívida super controlada, então não entra nesse Simpar, né? Porque Simpar é o seguinte, bicho, mais um ano de 15% aí de Selic... Matou. Luz vermelha, assim, caos na terra, não só para Simpar, acho que tem várias outras empresas ali que não sei se aguenta muito mais tempo esse nível atual de juros. Mas lá, cara, empresa de dono, acho que a parte financeira, independente do operacional, tem performado bem, nível de inadimplência, cara, tipo de empresa que a gente gosta bastante, assim, sabe? É pequena, dono, processo, não tem aquelas loucuras que a gente vê, pagamento de CEO aí de milhões de reais. Acho bem legal essa tese, bem fora do radar aí. Então, se a gente tiver um cenário de queda um pouco mais abrupta de Selic, sem dúvida nenhuma pode ser um papel interessante. Um cálculo interessante para vocês fazerem aí é dividir o número de lojas pelo market cap, ou pelo EV também. Peguem o EV, que é o valor da firma, juntando dívida, né? Cara, estamos falando ali de cada loja valer coisa de, sei lá, 50 mil reais, negócio assim, uma loucura o valor que tá valendo ali as lojas de lojas quero-quero. Boa, deixa eu complementar algumas coisas. Deixa eu ver, estou pensando aqui o que a gente olhou recente até. Aqui, eles têm mais ou menos 9 mil lojas hoje, é isso? É por aí, né? Não, bem menos. Eu acho que eu falei um pouco errado aqui. Acho que eles têm coisa de 60 lojas, negócio assim. 60 lojas, tá. Mas aí divide pelo market cap, aí fica bem interessante. Tá. Cara, acho interessante aí, cara. Eu tô pegando aqui alguns números, até com base no que a gente estudou de crédito privado recentemente, que a gente está sendo bem ativo, dado que tem muita demanda aí das assessorias, das corretoras, porque, né, tá nervoso o mercado de crédito também. Um case interessante é Assaí. Assaí é um case bem de desalavancagem, né? Quando você olha ali para a performance do papel, né, chega até, Assaí, cara, tá uma bagunça, né? Desde que o papel lá atrás abriu o capital, o negócio nunca andou. E aí, cara, fui olhar, né, no detalhe, porque a gente quando roda aqui os nossos cenários para analisar crédito, a gente, quando faz a modelagem do fluxo de caixa, a gente coloca um cenário de estresse, diferente do cenário de analisar a ação, a gente, que a ação você coloca alguma taxa de crescimento perpétua, aqui não, a gente coloca um cenário, cara, deu tudo errado. Quando eu parei para olhar o Assaí, eu vi que, na verdade, o operacional da empresa está muito redondo, né? Já tem um bom tempo aí que a empresa opera com margem EBITDA acima de 7, 8%, que para varejo alimentar é uma margem excelente, né? Tipo, quando você pega, por exemplo, Pão de Açúcar, que está muito, muito mal das pernas, ou o próprio Carrefour, opera, sei lá, 1%, 2%, coisa assim, no ano bom. Aqui não, cara, é um cara que opera muito bem, joga muito bem esse jogo do atacarejo, com 8% de EBITDA. No operacional, é uma empresa que acho que em 23 estava até dando, antes de você descontar capex e juros, cara, estava dando 3, 4 bi ano, que era uma porrada, né? E aí, sim, ela passou por um plano de expansão gigantesco, né? Vocês acompanharam aí o Brasil inteiro, abrindo loja do Assaí, tomando redes famosas, aí, ou algumas redes virando marca Assaí e tal. E aí, de fato, né, emitiu muita dívida, aumentou aí a alavancagem e, por fim, acho que coisa de 3, 4 bi de capex ano também. Então, todo operacional ia para a expansão. E agora que os juros, né, se manteve mais alto do que a gente imaginava, né, o ciclo foi um pouco pior do que praticamente qualquer management estava esperando, o negócio começou a piorar a nível de dívida e EBITDA, sei lá, a empresa começou a rodar lá próximo dos seus níveis que não poderia estourar, que era algo de 2,5, 3 vezes de dívida e EBITDA. Mas, novamente, o operacional de Assaí segue muito redondo e a empresa segue em expansão, pegando um pouco de tendência de mercado que esse atacarejo aí parece que tem mais penetração do que a gente imaginava que poderia ter. Então, cara, para mim é uma tese muito clara, caiu juros, né, juros pagos que hoje estão pagando, tende a fechar o ano pagando 4 bi de juros pagos, naturalmente cai para, sei lá, 3 bi, então já tem 1 bi a mais que vira livre e eles estão com um plano de capex bem menor do que eles estavam. Esse ano eles devem fechar com 1 bi de capex, sendo que alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, gastaram 4. Então, cara, nessa combinação de tirar 2 bi de capex mais 1 bi de queda de juros, de repente está dando 3, 4 bi a mais de fluxo de caixa livre, aí é um papel que reprecifica muito, muito rápido, tá? Então, eu acho interessante. Acho que legal, né? E ela é meio blindada até, né? Porque é isso que você falou, é uma empresa que tá entregando bem, né? Tipo, o Pão de Açúcar, se der 1% a mais de margem, é outro múltiplo, né? já o Assaí já tá nesse nível, já tá entregando, e ainda você meio que surfa essa questão da Selic caindo, ajuda os caras com alavancagem mais baixa. São os caras que estão, teoricamente, mais alavancados, Selic caindo sobe bem, né? Uma tese boa.
Exato, cara. Para mim, a combinação caiu juros 300 vezes, talvez Açaí pague 1 bi a menos de dívida, e ele estava gastando 3 bi com CAPEX, 4 bi, agora está gastando 1 bi. Então, é uma geração de caixa bem brutal para uma empresa que está valendo o que está valendo hoje na Bolsa. Acho que outro case interessante, cara, eu gosto bastante de Simpar pro cenário, né? Assim, uma baita de uma pimenta, mas outra empresa que, cara, no operacional é um monstro, né, cara? Gera aí 8, 9, 10 bi, ano passado fechou com 10 bi de operacional, muito, muito forte, só que, né, tem naturalmente um business completamente voltado para capital intensivo, né, gasta 15 bi, 18 bi por ano com CAPEX, né, que é a renovação de frota, etc. Então, muito, muito sensível a qualquer 100 basis points. Né? Então, é uma empresa que esse ano tende a pagar uns 8 bi em dívida, né? Só de juros de dívida, que é muita, muita coisa, mas que, né, não precisa olhar muito longe, né? Em 2023 a empresa pagava 4. E a alavancagem dela, a nível de múltiplos, não ela não teve, né? Ela não rodava uma vez de dívida EBITDA, por exemplo, e agora roda 2, ou rodava 2, agora roda 4. Não, ela rodava a 2,5, agora está rodando a 3. Então, naturalmente, trade de juros também, porque, né, a gente acompanha o operacional aqui, cara, margem EBITDA de 40%, cresce 20%, 30% ao ano, então nada mudou no operacional, puro trade para mim, na minha cabeça, de juros. Eu gosto dessa também. O Werner da Trígono, ele deu uma ideia interessante ali em relação a Simpar, que eles estão com esse projeto de desalavancar a empresa, né, de zerar ali a dívida da holding. E o Werner, ele se mostrou até um pouco cético com isso, porque ele falou, cara, se os juros cair e a atividade começar a voltar, os caras vão ter que aumentar o CAPEX. E aí eles vão demorar muito mais para diminuir essa alavancagem. Então ele acha que, de uma forma ou de outra, a Simpar ela demora mais para diminuir essa alavancagem dela, mas obviamente ele concorda que, né, juros caindo é positivo ali para a empresa. É uma tese que eu gosto também. Mas, Kevin, cara, aqui acho que é isso de novo, assim, a gente não tá falando para voltar para 6% de CDI, né? A gente só precisa de um negócio normal, cara, assim, eu não tô pedindo pra gente ser a Suíça, né? A gente quer que seja o México, se Peru, voltar para um Chile. dígito já tá ótimo, né, cara? Porque, pô, Selic é 10%, pô, as empresas param de pé, dá lucro, dá ROIC. Com esse Selic a 15%, os caras estão vivendo ali, tem algumas empresas que já conseguem fazer, né, um ROIC adequado, então a gente só precisa de uma mínima normalização. Boa. Isso é um ponto importante mesmo, né? Muita empresa está bem, e se tiver o juro real não for de 10, ela fica melhor ainda, né? O juro real de 10 é complicado se perpetuar qualquer coisa, né? Acho que esse é o desafio hoje. Olha, tem uma ação, acho que vocês dois postaram no X, inclusive vocês postaram, estava no low, assim, recente, agora há pouco, né? São Martinho, vai ser legal falar, a gente tem uma posição, o pessoal também gosta, e é uma das mais esquecidas, né, completamente, junto com algumas outras do setor agro. É uma empresa maravilhosa no ciclo ruim, né? Ela não controla o preço de açúcar, obviamente. Mas foi interessante que vocês comentaram dela, foi praticamente no low, e naquela época que vocês postaram, tem 2 semanas, talvez, né? Foi quando, cara, tiveram 3 rebaixamentos seguidos, não sei se vocês viram. Teve UBS, Citi, teve mais um que não estou lembrando agora, talvez o JP. Todas estavam com compra e foram para neutros, né? Basicamente dizendo, olha, muito barato, de graça, mas o açúcar não sobe tão cedo, vai ficar entre 15 e $6, então não tem tanta upside. Não é que a empresa queima caixa, está alavancando, nada disso, mas foi basicamente esse o contexto. Aí ficaram neutros, né? E o papel subiu aí 20% por nada, não saiu nada, né? Obviamente, o açúcar não subiu, só parou de cair, né? Mas enfim, se vocês puderem dar sua visão de São Martinho, então é um case interessante, legal ouvir. O agro é muito difícil, assim, né? Acho que os investidores ainda têm um pouco de dificuldade de entender o business de agronegócio, né? E de fato é complexo. Então, sei lá, pega aí 3tentos, puta de um case, baita de uma empresa, cresce 20% ao ano, mas os ciclos às vezes se descasam, aí ela sobe 10, depois cai 20, aí depois sobe 30. Então, assim, acho que esse é um ponto importante para a gente falar de algumas empresas do agro.
São Martinho, cara, acho que tem uma conta bem parecida com a de Quero ali, tá? Quero, falei errado, é 570 lojas. Então, se ele dividir ali, fica muito barato. São Martinho dá para fazer uma conta legal também, que é pegar os ativos dela, que são fazendas, né? Os imobilizados, e dividir pelo market cap. São Martinho, acho que, se não me engano, 5 bi alguma coisa de market cap. E aí, pô, pode colocar dívida, dividir pelo EBITDA ali, ainda tem um nível de alavancagem super factível. Cara, ela captou a última vez ali a um juro subsidiado, assim, grotesco. Posso estar falando besteira, mas coisa tipo 7%, 6%. Com carência de 7 para 8 ali, 7,20, com carência de 2 anos. Quase de graça, né, meu? De graça. Então, é empresa de dono também, coisa que a gente gosta no Brasil, né? As corporations é um pouco mais difícil por aqui. Os ativos, pô, irreplicáveis, assim, as fazendas que os caras têm, um negócio absurdo. E o que eu acho legal do business de açúcar e cana ali, de usina, é que ele é super flexível, né? Então, você tá com um problema no açúcar, pô, direciona a bazuca pro etanol. Tá com problema com etanol, pô, vai para açúcar. Pô, exporta, vem mercado local. Agora vamos fazer o etanol de milho. Estamos falando também de geração de energia, né? Então, pô, eu não gosto muito desse approach do seu site, por mais que eu entenda, né? Ah, não tem gatilho. Pô, mas quando é que você vai saber que o açúcar vai subir, meu? Assim, ferrou, assim, é muito, muito difícil você ter. É muito complexo, né, cara? Porque você tem, desculpa até te interromper, você tem Tailândia, Índia e Brasil. Você vai saber o clima da Tailândia, da Índia e do Brasil, o economics, né? É muito difícil, cara. Então, o approach que eu gosto empresa de commodities compra no low de ciclo, entendeu? Tipo, tá precificando que vai quebrar, tá com nível de... É igual Suzano e Klabin, pô, acho que é a melhor analogia que a gente pode ter. A gente já tem as empresas de papel e celulose rodando, tipo, praticamente no mundo negativo, enquanto as nossas aqui estão rodando com margens baixas. Então, assim, em algum momento a oferta e demanda vai fazer o trabalho ali, o preço vai se encontrar, e o papel vai voltar a performar novamente. Então, assim, a gente gosta de São Martinho, tá na nossa carteira de small cap. De novo, o papel tem que ter paciência, né? Não adianta ficar abrindo home broker todo dia, pô, caiu agora, a Bovespa subiu 2, ela caiu meio. E eu acho que tem um outro ponto importante, que é você estar um pouco mais blindado ao macro Brasil, né? Então, se é Lula, se é Bolsonaro, pô, o açúcar não vai ser mais ou menos importante, o etanol e por aí vai. Então, a gente acha legal, sim. Boa, cara. Acho que complementando até, eu acho São Martinho muito redondo, tá? Sinceramente, é completamente cíclico. Estou super de acordo que empresas de commodity deveríamos comprar sempre no low, e meio que, né, se o cara gosta da estratégia, quer ter encarteirado, é meio que esquecer, e é isso, sabe? A gente estava até fazendo exercício, cara, e defendendo um pouco a tese também, falando um pouco de crédito de Raízen. Pô, Raízen, muita gente perguntando, porque, pô, Raízen tá em vias de estourar lá seus covenants de dívida, daí o que acontece? Que ela vai ter que repagar a dívida uma vez só, provavelmente vai ter todo aquele acordo com o credor, blá, blá, blá. Mas, cara, quando você... Raízen também, obviamente, teve uma falha de gestão ao longo do tempo e de alavancagem infinitamente maior, né? O que não tem em São Martinho, né? Mas mesmo com todos os erros do passado e de expansão muito rápida de Raízen, né, a tomada de dívida e a combinação de capex elevado, mesmo Raízen, num cenário, né, do que a gente estava falando agora, e aí não falando tanto de juros, mas falando de uma leve melhora no ciclo da commodity, mesmo Raízen é um case que, cara, que hoje parece, né, acabou, assim, né, tipo, tá todo mundo falando, cara, não tem mais saída, é questão de esperar alguém entrar aqui para botar dinheiro, o que talvez seja prudente, especialmente agora tendo um controlador, tendo um sócio da holding tão grande como o BTG, talvez seja prudente, sim, alongar dívida, esse tipo de coisa, mas mesmo Raízen, só de virar um pouco o ciclo no nosso entendimento, nos nossos modelos, ela já passaria a de queimar caixa brutalmente a nível de, sei lá, 6, 7 bi por ano, de repente a gerar caixa positivo, assim, sabe? Só com base num leve ajuste de commodity. Então, sinceramente, cases assim, para mim a assimetria é muito mais positiva do que negativa, né? Achar que, pô, o açúcar ou a cana vai tomar mais um tombo de 30%, 40% nos próximos 12 meses, acho um pouco mais difícil. Mas, pô, uma correção talvez em 2 anos de 10%, 15%, o negócio pode muito bem acontecer e esses papéis saírem de, pô, um baita queimador de caixa para um baita gerador de caixa. Boa, bem legal, acho que é isso. E complementando até, olhando para fora do Brasil, né?
a São Martinho e as empresas brasileiras mais competitivas são as únicas que não queimam caixa com açúcar nesse preço, né? Não é que elas estão voando, mas até essa é uma matéria na Reuters recente, né? O fazendeiro tailandês está tentando substituir o máximo que ele consegue da cultura de açúcar por mandioca, porque açúcar não dá dinheiro, né? Assim, que loucura, o cara está trocando o produto que ele cultiva. E na Índia eles estão tentando pedir subsídio para o governo, né? Porque o fazendeiro está quebrando. Assim, uma hora ele vai quebrar, né? No limite ele não vai ter mais como plantar ou vai trocar, enfim. E o mercado se ajusta, né? Enfim, enquanto isso, né? A São Martinho, no caso, não é o caso da Raízen, né? Como você bem disse, ela tá bem, não tá voando, né? Mas tá bem. A empresa, assim, tem um equity barato, né? Em relação aos ativos, às terras, não tá queimando caixa, tem esse crédito de graça, né? Fica bem interessante. Legal. 0,07 VP. Quem gosta do bom e velho VP aí, pô. E ali a gente tá falando de um VP ativo real, né? Fazenda e usina. Então é uma métrica bem interessante para ver ali o desconto. Cara, se você somar. Ela tem um depósito judicial, né? Que eventualmente ela vai ganhar, que é aquela questão do IR de precatório. Se você somar o depósito judicial, o market cap, o market cap o quanto ela vale, né? Não. Se você somar o depósito judicial, o valor ativo biológico e as terras, vale mais que o EV, não só o market cap, né? É mais do que a dívida, mais o market cap. Agora com essa alta tá igual. Chegou a valer mais, né? Agora deve estar mais ou menos igual. É loucura. Cara, no agro ali, para aquele cara que tá tranquilo, tem 2 anos, 2 anos para ter um pouco mais de margem de segurança, acho bem difícil esse cara perder dinheiro. SLC, Vitia, Três Tempos, São barato também. São Martinho e por aí vai. Boa. Três Tempos voando de braçada. E tem um setor que a gente comentou aqui, eu lembro que na época, a gente conversou, deve ter sido no início do ano, né? Vocês foram no TC, talvez primeiro trimestre, né? E eu lembro que vocês tinham compra e Cogna. A Cogna naquela época era odiada. Vocês tinham compra ali, devia estar... Cara, estava menos de 2 ainda, né? Provavelmente estava menos de 2, já está sei lá, uns 70, alguma coisa assim. Aí, hoje a Cogna caiu agora um pouco recente, né, com tudo, mas está subindo seus 250 no ano. Mas eu lembro que educacional no setor que vocês não tinham preconceito. Acho que é a melhor ação do ano, né? No Ibov, sim. Eu acho que é a melhor ação do ano. E vocês falaram de educação, não só a Cogna ali, né? Eu queria saber a opinião de vocês agora, atual, para de educacionais, pós essa alta. Porque, assim, vocês estão no mercado há muito tempo, vocês vão saber, tem um cronograma muito engraçado de educação, que antes era um setor blindado, porque tinha o FIES. Né? Obviamente o FIES não existe mais, né? Isso passou. Só que ele virou um setor micado, porque além do FIES ter saído, veio a pandemia, com EAD, bagunçou tudo. E eu estou com a impressão, alguns analistas que eu converso, etc., que estão começando a voltar a ver que não é um setor micado. É um setor muito mais resiliente do que varejo, mais resiliente do que construção civil, porque ele tem uma recorrência de matrículas, né? Ele é um cíclico defensivo. Talvez o mercado possa voltar para isso. Mas, enfim, qual que é a opinião de vocês hoje? Todas subiram bem, né? Após essa alta aí do setor de educação. Bom, cara, a gente estava discutindo até esses dias, né, cara? A gente estava querendo encarteirar, acho que era Small Cap, se não tem nada, na nossa carteira de renda, algum papel de domésticas, e a gente, vamos falar de educação aqui. E a gente, foi falar de Cogna por último, depois do rally que a gente viu, né, mais de 200% no ano. E aí, cara, Edux talvez, né, um pouco mais primo e tal, interessante, mas né, não estava tão legal. O múltiplo tá ok, assim, né, não é que esteja caro, mas um pouquinho mais caro. Deu uma olhada em Ser e Anima. E, cara, a gente foi para Cogna, quando a gente viu Cogna, a gente meio que, cara, qual que é o nosso consenso aqui para fechar o lucro líquido que ela vai entregar no período, ou o EBIT? Cara, a gente chegou meio que, cara, a Cogna, na verdade, está negociando já para fechamento de 2025 em 4 vezes lucro. Então, o cara andou, mas ela está 4 vezes lucro, seja no PL, seja no EV/EBITDA. Cara, o plano de desalavancagem, né? Se não estou enganado, agora está baixando de 2 vezes dívida EBITDA, o que parecia impossível há pouco tempo atrás, né? Acho que é um dos turnarounds mais bem executados, sim, da Bolsa dos últimos anos. Gestão impecável. E aí, né? Cara, às vezes, para mim, é uma questão um pouco de... Tem sim, né? Muita gente se pergunta sobre o business de educação, cara, qual que é o dia de amanhã?
é inegável que o ticket médio vai seguir caindo, vai seguir se deteriorando, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo como um business essencial. De alguma forma ou outra, as empresas que estão lá, que têm gestores capacitados tipo a Cogna, elas vão, de alguma forma ou outra, conseguir sobreviver nesse mercado e tirar dinheiro deles. Caso contrário, né, tipo, estão pensando que não tem mais empresa listada de educação. Então, que seja, talvez o futuro desse negócio, uma consolidação ainda maior do que a gente já vê hoje. Mas aí, né, volto para o ponto, tudo bem, cara, né? Então, vamos botar premissa conservadora aqui no modelo, vamos tacar um aperto de margem, vamos tacar preço do ticket médio das mensalidades caindo, e etc. O digital seguir crescendo versus o presencial, e aí, o que falta, né? O que sobra de tudo isso? É um papel que negocia 4 vezes lucro, que agora está gerando caixa, e que, sinceramente, né, eu acho que esse setor, né, deveria pelo menos negociar ali 7, 8 vezes lucro, né? Caso contrário, fazer uma conta simples aí da TIR implícita ali no negócio, seria papo de todo mundo fechar capital. Para ficar todo mundo negociando a 4 vezes lucro, e ficar, provavelmente os caras vão fazer um grande consórcio de acionistas e comprar todas as empresas do setor. Então, novamente, não precisa ser ultra, né, otimista com o papel, ela só precisa seguir fazendo o que está fazendo ali a nível de gestão, desalavancagem, entregar essa geração de caixa, que para mim reprecifica ao natural mais uma pernada boa. Pô, quer falar aí, Marcos? Não, pode mandar. Não, pô, complementar, assim, é impressionante, né? Pô, o que esses caras fizeram, inacreditável mesmo. A gente fez um call com eles, a gente tem, né, uma agenda com o time aqui de revisitar as teses, falar com os RIs das empresas, né? Ver se o estratégico está alinhado com a nossa cabeça, ver o que eles estão vendo de próximos passos. E eles estavam falando muito, pô, né? Um bi de fluxo de caixa, de geração de caixa operacional pós-capex. E aí, gente, pô, os caras fizerem realmente, tá muito de graça mesmo, né? E aí foi engraçado, porque, pô, quando bateu lá aqueles 1 e pouco, a gente seguia com o rating de compra, tinha um baita de upside, mas a gente teve que ir revisando, porque, pô, o lucro vinha subindo. Então, foi o que o Jaime falou, você pega uma empresa que subiu 200%, o papel tá barato, entendeu? Aí a gente fica, pô, vou colocar depois de subir 200%, né? Vai cair na minha cara. Assim, então, ter esse valuation por trás, ter essa evolução do lucro ali, entender o business, é super importante, assim. Então, pô, mega parabéns pro time ali, impressionante o que eles fizeram. A gente gosta da diversificação, acho que é um business um pouco mais blindado do que aquela pura Edux, por exemplo, que está realmente ali na parte mais de educação mesmo. Os caras conseguem, né, ter um negócio mais 360, eu acho que reduz um pouco o risco do negócio. Boa. E dentro do setor tem mais alguma que vocês gostem hoje, além dela? A gente fala bastante de Vitru, tá? Cogna e Vitru ali pode ser um negócio interessante. Vitru bem mais focado no online. Empresa tá light, múltiplo também bem baixo, cresce pra caramba. VTRU 3, interessante aí, turma. Podem dar uma olhada que redondinha também operacional, uma história bem bacana por trás. Boa. Tem alguma pergunta aí, Kevin? Eu ia perguntar, beleza, desenhamos esse cenário, esse é o cenário Goldilocks aí, cenário bom, mas o Ricardo começou ali falando, né, tipo, o vencedor é o Asset Allocation, né, então vamos colocar aí o que vocês teriam aí mais defensivos aí, né, porque tudo isso aí é muito bom, mas se for para um cenário aí de que, sei lá, juros não vai mais cair, ferrou, né. Então, nesse Asset Allocation, o que vocês teriam aí como defensivas, o que vocês gostam aí de papéis para compor, né, essa carteira mais de lojas quero, Simpar, Vitru e etc. O que vocês acham aí que pode ser defensivo nesse cenário? Umas 2 ou 3 aí, acho que funciona. Klabin, Suzano, e aí o Jaime pega mais uma. Klabin, Suzano é bem parecida, né, a tese, mas, pô, load de ciclo, load de investimentos, isso acho que é muito importante, tanto a Suzano Suzana quanto... deu uma boa realizada ali no Suzano Day ali, né? Cara, aquele dilema, os caras querem saber quando os caras vão parar de investir no negócio para ganhar dividendo, né? É isso. Aí ele tem que ser cabeça de investidor mesmo, de dono de negócio, mas a gente acha legal. Cara, acho que tem 2 nomes... Qual que foram? Suzano e Suzano, eu travei aqui, Klabin. desculpa. Suzano e Klabin. Ah, tá.
Cara, acho que a gente estava até falando hoje de dois cases aqui, também analisando o modelo. O primeiro deles, cara, pô, parece batido, parece também, né, o papel subindo na cara aí vai continuar. É Axia, Eletrobras, cara, tem ali muito caldo ainda, pelo que a gente entendeu de sinergia, de eventuais mato-altos para serem cortados nas privatizações. É uma empresa que hoje já está retornando capital ao acionista, coisa que, cara, ninguém do mercado mais otimista esperava que a empresa já ia começar a pagar dividendo com força, né? Pô, mais otimista talvez esperasse em 2027, de repente a empresa faz esse baita movimento de dividend yield, mostra que tem uma gestão estratégica a nível de energia contratada versus o preço de mercado, né? Conseguir trabalhar muito bem essa gestão impecável, né? Pô, acho que grande parte dos ganhos veio, sim, do planejamento estratégico da empresa com uma execução brutal. Então, sigo gostando e sigo vendo mais e mais espaço para andar, meio que um pouco do case de Corner, né? Ir acompanhando, porque no final das contas o papel anda 100%, mas o múltiplo dele, na verdade, até cai, né? Quando você compara aí com o começo do rally, porque justamente a empresa entregou muito mais geração de valor aí, do que o papel cresceu. Outro case que a gente olhou hoje, bem fora do radar, mas também, pô, vamos falar de defesa e falar de utilities, é Eneva. Achei interessante, cara, porque a gente estava cobrindo algumas debêntures que algumas assessorias estavam nos demandando aqui. E, cara, também é um case bem legal, que também subiu muito rápido, mas a empresa tem muita opcionalidade. Ela vai participar, ela tem um leilão tem uma concessão de energia muito grande ano que vem no Brasil, né? E, cara, a Eneva tanto vai defender alguns ativos dela, provavelmente vai ganhar ali a nova rodada, mas como ela tem muita oportunidade de entrar em coisa que ela não está hoje. E a empresa, cara, tem um bom tanto de receita fixa, tá? Parece que todo mundo sempre pensa, pô, não, é uma Oil Junior, né? É só gás aqui, isso aí varia pra caramba. Não, ela tem uma série de concessões em que ela tem já despesas contratadas, no caso, ali, né? Para ela receber essa receita fixa no futuro. Tem uma combinação de business bem interessante, então não é puramente gás, tem bastante coisa de energia por trás também, tem um tanto de solar. Acho que, obviamente, o movimento que o BTG fez de se tornar o controlador, ter mais de 30% da empresa, também, né? Acho que credencia bastante, pô, os caras não dão muito ponto sem nó, né? Então, aí um papel, de repente, que pouca gente fala, que também todo mundo olha para o gráfico e fala, caramba, esse papel andou mais de 100%, ou sei lá, andou 50% do ano, não lembro de cabeça. Mas, né, no nosso entendimento ali, cara, tem muita opcionalidade que hoje o mercado não precifica nada. Começar os leilões de energia no ano que vem e a Neva começar a soltar fato relevante que ganhou tal leilão, que ganhou tal leilão, cara, o papel vai andar e vai precificar o natural. Boa. Legal. Essa tá fora do radar mesmo, eu não acompanho muito tempo a Eneva. Posso uma última, então? Manda. Claro, manda aí. BR Partners, BRBI 11. Essa também tá bem fora também, boa. Pô, essa daí a gente, principal carteira da casa aqui, capturou bem aí o retorno do ano. Papel vale hoje 1,9 bi. A gente brinca que é comprar um BTG Pactual nas origens ali, né? Um mini BTG. Obviamente depende bastante de cenário de juros, né? Para você ter atividade de M&A, de dívida, de, né, assessoria financeira ali para gerar esse business dentro do IB. Mas, pô, os caras estão fazendo um caminho de diversificação bem impressionante, assim. O wealth deles, há um ano atrás, não existia e hoje já tem uma custódia bem relevante. Então, tem coisas que são difíceis de serem replicadas e o time de BR Partners é um negócio muito difícil de ser replicado, é um business bem específico. O partnership dos caras, assim, é muito redondinho. Esse é um papel que, pô, subiu 40%, eu estou bem tranquilo de continuar carregando, que é a combinação, que ela te entrega muito dividendo ao mesmo tempo que você tem ali uma história de crescimento futuro. Bem legal para ficar de olho aí, galera. Boa, anotei aqui. Cara, tá legal a carteira. Tem mais 3 que eu queria perguntar, vou começar pelas mais difíceis. Eu sempre gosto de pensar assim no que é os trades meio contrarian, né? Que é o que tá todo mundo muito pessimista, porque pode às vezes tem oportunidade, às vezes a galera não tá pessimista à toa, né? E aí desses trades, assim, eu acho que tem um que tá andando na cara de todo mundo, que é Vale, né? Tá dando 40% de agosto para cá. Exato. Todo mundo segue pessimista, todo mundo acha que o minério vai cair, o negócio não para de andar. O que vocês acham que Vale se tem mais upside, de repente até ir para as derivadas ali, né? Tipo, sei lá, setor de siderurgia, tem alguma coisa ali que vocês gostam. E
acho que o trade mais contrarian de 2026, a gente vai entrar o ano com todo mundo literalmente pessimista, é petróleo. Tem alguma coisa ali nesse setor também que vocês gostam? E aí, algum papel específico ali que vocês acham que vale a pena carregar? Vocês acham que é realmente todo esse pessimismo? O petróleo está abaixo de 60, né? Vocês acham que é todo esse pessimismo mesmo ou pode virar que 2026 pode ser um ano positivo aí pro setor? Pô, a gente deu uns nomes contrarians aí, né, Kevin? O preço de Klabin e Suzano diz bastante o preço, São Martinho, mas mais alguns aí, então, né, pô? Eu acho que agora está um pouco mais claro, mas acho que vai ficar ainda mais claro dólar. Então, para quem está 100% comprado em real, eu acho que tem que colocar o pezinho no dólar. Vou comprar o dólar, vou dar na Wise e deixar parado na conta? Não, não é isso, assim, né? Pô, investe no S&P, investe em bonds, faz alguma coisa, mas tem o hedge ali de dólar, porque acho que em algum momento ali vai ser importante para ajudar. Empresa com fluxo de caixa em dólar, né? Isso já importa muito também. Exatamente. Boa, boa. Pô, mais contrário aí do que essas três? Ajuda aí, Jaime. O que mais, meu? Essa eu não entendi o ponto. É para trazer mais teses ou para comentar essas três? Petróleo, Vale e... Essas daí, vocês acham que é boa? Vale, petróleo, vocês teriam? Assim, Cara, legal. Vale é interessante, sim, né? Tipo, é difícil, né? Que já subiu 40 também, né? Ninguém falava mais, cara. Ninguém falava mais, estava muito largado, e daí a gente não teve grandes movimentos de minério, pelo contrário, né? Acho que o minério aí próximo do low novamente. E Vale andando muito. Cara, para mim foi puramente, né? Muito mérito de Vale, mas, cara, especialmente o último balanço e logo na sequência o Vale Day que teve lá, né? O último trimestre de Vale foi praticamente impecável para uma empresa da complexidade da Vale, né? Do tamanho que é um Titanic. Pô, você mexer a nível de mix de receita, de portfólio de produto é muito difícil, né, cara? E aí, pô, o que ela tinha prometido lá atrás de trabalhar mais o minério de alto teor, trabalhar mais o cobre, colocar o níquel dentro dos seus próprios limites, digamos assim, né, que de alguma forma ou outra ele tratava margem, etc. Cara, tudo aconteceu muito rápido. De repente, cara, a Vale estava operando com alto teor já num peso que ninguém imaginava. O cobre teve um papel muito relevante e ela operou, cara, o gasto com capex no período, especialmente o último tri, foi extremamente light para uma empresa desse tamanho, surpreendeu muito. E aí gerou um baita de um caixa para o período. E o balanço de Vale também é um pouco do que a minha visão aqui, que eu acho que o mercado está premiando ela agora, né? Então, inclusive com a própria mudança lá de recomendação do BTG, depois que o papel já tinha subido 20%, 30%. Cara, começou a aparecer um balanço meio que limpo, sabe? Vale sempre teve muito problema nos últimos anos, com um monte de questão jurídica, com baixa provisão lá de Mariana, de Samarco, blá, 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 blá. Cara, agora tá muito mais limpo. Meio que menos ruído e muito mais previsibilidade. E foi isso que eles falaram bastante no último Vale Day, que foi agora, no começo de dezembro. Acho que o papel andou mais ainda. Então, acho que meio que, cara, né, o mercado tem uma proxy muito grande de Vale para minério, é super natural isso, mas tinha um tanto que precificava de múltiplo por causa do embrólio, por causa do portfólio de produto, etc. Cara, de repente ela começou a resolver isso aí muito rápido, começou a limpar tudo e falar, cara, meu plano estratégico é esse, eu quero vender mais disso, e todos aqueles BOs que eu sempre trazia aqui um pouco a cada trimestre, parou de aparecer. Então, acho que beleza. Então, cara, Vale, não precisa negociar, não sei se vai explodir, né, por causa que tem sim a proxy do minério, mas, né, não deveria estar negociando também no nível que estava. Acho que a minha cabeça para Vale é um pouco isso para explicar. O mercado reprecificou o micro e agora depende do macro. Isso, agora talvez seja um pouco mais macro, assim, né? Agora não sei se é difícil a gente falar até onde vai essa reprecificação do micro, pode ser que continue andando, mas acho que tinha um tanto de micro que meio que, né, ninguém olhava e achava que era 100% proxy de minério. Eu acho que também não é tão assim, sabe? Não, eu ia perguntar de petróleo, mas pode falar. Não, eu ia falar só que, pô, parece chato. O cara tá falando que participou de tudo, pô, então agora a gente tem a carteira, ela é pública, tá lá na XP, então, de fato, pô, Vale, Prio e Petrobras são as três contrarians que a gente tem, né? Vale maturou super bem, a carteira sobe acho que 42 no fechamento de novembro, pegamos essa alta de Vale, super legal, e agora com essa descorrelacionada com o Ibov deve abrir ainda mais que a gente colocou Klabin subiu, Ibov caiu, mas a gente carrega, tá? Prio e Petrobras. Petrobras um pouco mais com a cabeça de dividendo
e Prio um pouco mais com a cabeça de que tem muita coisa para acontecer do ponto de vista de produção, né? Então, a gente sabe que está muito, né, o humor de petróleo ali contaminando a cotação dessas empresas, mas eu acho que, tem que ter, né? E aí calibra nossa allocation. A gente tem 10% da carteira em petróleo, então tá 5 em Petro e 5 em Rio, que não precisa ser herói. Vou comprar tudo em Bravo, vou comprar tudo em Prio, vou comprar tudo em Petro Recôncavo. Cara, faz uma dobradinha ali, coloca uma mais safe, que se não andar, você pelo menos ganhou dividendo, e coloca talvez uma pimentinha aí, qualquer uma das 3 ali, eu acho que pode fazer um trabalho legal no portfólio. A Petro vira até um proxy de eleição aí, né? Dependendo de como for. Tem essa ainda, gatilho. O olho do Marx brilhou ali com o Prio. Prio pra mim é no-brainer. Teve até um tweet, cara, do Petro, acho que foi ontem para hoje, acho que não tô em dúvida se foi ontem ou hoje, eu vi hoje, do presidente da Colômbia, né? Aí ele estava rebatendo uma pessoa criticando ali que o fiscal da Colômbia piora, né, por conta do petróleo baixo. Que de fato, até o nosso fiscal piora, né, com o petróleo baixo, por motivos óbvios. Aí ele respondeu: a maioria dos poços e campos da Colômbia não dá lucro com o petróleo 55, e nem o do Permian, né, o Permian Basin dos Estados Unidos. Aí eu fiquei pensando, beleza, é uma realidade, não é um fato. O presidente da Colômbia falando isso, né? Aí você pensa, tá bom, petróleo Brent 55, né, não WTI. A Prio está fazendo 2 dígitos altos de free cash flow yield, mesmo pagando pós-pagamento de M&A, né? E pro ano que vem, quase 30, com 55 de Brent. Muito, o ano que vem eu digo 27. É muita coisa, né? Mesmo no cenário que não é só que os pares estão indo mal, os pares estão se fudendo, né? E ela está indo super bem. Isso é muito interessante. Bom, acho que... O pessoal fez uma pergunta que Kevin? eu acho boa. Cara, eu sempre tive um problema aqui de olhar essa empresa, porque eu nunca consegui entender muito bem o modelo de negócio deles. E andou, e todo mundo com quem eu falo aí adora essa empresa. Vocês acompanham o Bemob? Perguntaram aqui. Muito legal, meu. Muito legal. A gente, acho que uns 6 meses atrás, fez um bate-papo lá com o time de RI deles também. Acho que o mercado ficou um pouco, né, preocupado ali quando eles captaram dinheiro, e aí acho que talvez tentaram fazer uma proxy com o Renner, né? Captou dinheiro e agora não consegue alocar o capital. Eu acho que o Bemob tem conseguido shiftar bem, né? Conseguiram reduzir algumas dependências importantes ali de business que não eram tão bons para business que são melhores. E essa parte de pagamentos deles ali, os caras têm conseguido fazer um trabalho bem legal. E, duas tranquilidades, né, do papel. Você está comprado num papel descorrelacionado de Brasil, dividendos, então pode ficar paradinho ali, que pelo menos uns 8 a 12%, depende do preço que você for comprar, você vai ganhar, e com muita opcionalidade. O Kevin caiu de novo, voltando. Não, mas eu ouvi. Boa, cara. Complemento total, assim, né, cara? Acho que também foi interessante, né? O que o mercado ficava um pouco apreensivo com o Bemob era justamente, cara, aquela receita brutal que eles tinham, né? O peso da receita relevante na questão de atender as telecoms, etc., né? E, quando você vê, hoje a empresa já tem um TPV, né, rodando em 3 bi, e, cara, cresceu 40% ano contra ano, que era uma venture ali, era uma business unit da empresa que, né, não era o principal lá atrás. Então, essa frente de pagamentos é muito, muito relevante. Tem uma frente de SaaS bem, bem legal também, que também cresce duplo dígito alto. Então, no final das contas, que, cara, é uma das poucas opções que a gente tem de tecnologia, mas é uma empresa de tecnologia de fato, cara, que os donos, né, estão lá até hoje, né, os fundadores são caras com essa cabeça que fazem negócio com o mundo inteiro, então não é uma empresa nacional. Acho que a história da TOTVS na Bolsa pode ser uma história da Bemob no futuro, sabe? Legal, se repetir a TOTVS é uma porrada babilônica. Violento. Cara, acho que para encerrar, já estamos estendendo aí, mas acho que não posso deixar de perguntar. IA, e aí? Isso daí é bolha, é um risco, é uma oportunidade para o futuro? Inteligência artificial, fazendo E deu uma cortada no seu fone, no seu áudio, Kevin. Cortou? Acho que agora... Vocês ouviram ou não? Cortou, né?
Perguntou da IA cebolha, mas no finalzinho cortou mesmo. É basicamente isso, assim, qual que é a cabeça de vocês para IA? A gente está vendo o CDS da Oracle explodindo, o mercado preocupado aí com dívida em relação a esse mercado de IA crescendo, enfim. O que vocês estão vendo? É mais uma oportunidade? Tem muita coisa ainda que deve ser oportunidade de compra, os múltiplos não são tão esticados em geral, ou não? É um risco para a gente acompanhar? Cara, até de curiosidade, né? Quando eu recebi o convite ali do Marx para participar, eu falei, pô, vamos ouvir o que a gente conversou no último, né, Traders Cast ali, porque acho que é importante isso, né? Essa prestação de contas. E, pô, IA foi um tema que a gente falou, que a gente gostava, que a gente, né, tava animado. Verdade. A gente até falou de Baidu, né? Lembra, pô, Baidu bombou pra caramba, Alibaba bombou pra caramba, e as outras empresas acabaram andando também, assim. Então, a nossa cabeça ela não muda, apesar de que hoje no Asset Allocation a gente tem underweighted em Estados Unidos, tá? Então, daquele portfólio que você tem, sei lá, 10% em Estados Unidos, a gente está falando que você ter talvez 7, né, 5, um pouco menor ali, que a gente acha Legal. que o preço atual não é muito palatável. Mas vai rolar uma briga, e já está rolando, obviamente, né? Estados Unidos e Europa com China, que é uma corrida tecnológica, por diversas coisas. E acho que, tá ficando cada vez mais claro que você precisa ganhar a guerra da IA para dominar a geopolítica. Para você ser a nação hegemônica hoje do mundo, passa por IA. E a IA vai passar por militar, vai passar por produtividade de economia, por um monte de coisa. Então, não adianta ficar fora desse ecossistema. Se você plugar dentro de um gráfico de crescimento de lucro projetado, de Mag 7 e S&P 493, faz uma boca de jacaré. 493 anda praticamente flat caindo, enquanto o Mag 7 sobe. Então, óbvio, né? Não é barato, você não está pagando uma bagatela, igual a gente paga aqui em Brasil 5, 10 vezes o lucro. Né? Estamos falando de empresas que negocia 30, 40, 50, Tesla, 200 vezes o lucro. Mas você tem uma narrativa por trás de crescimento, histórias. Pô, a gente discutiu aí, né, o negócio do Robotaxi. Soltamos semana passada um update de relatório temático falando sobre isso. É impressionante, assim, o negócio está acelerado muito e eu continuo com a cabeça. Assim, não adianta, quando falar de Global Equities, falar só dos Estados Unidos. Você tem que dar o benefício da dúvida ali que eventualmente o chinês pode ganhar e você tem que estar exposto a esse negócio. Boa. O que é mais barato mesmo, né? Muito mais. Legal. Gente, acho que chegamos ao final, deu para falar muita coisa, macro, ações, e mais uma vez, né, muito obrigado. Foi legal ter essa conversa início do ano e final do ano com vocês. Eu acho que no primeiro TRI de 26 a gente pode marcar mais uma, né? Como faz um início de 26. Bora, claro. A gente depois tenta encerrar aí de novo. Acho que fica legal esse formato. Vamos ver ali se o Flávio se candidatar mesmo, se eles compram o Brasil ou não. Acho que para fevereiro, março, a gente vai ter uma visão mais certinha, né? Se vai ser para valer ou não. O quê? Desculpa. Vamos fazer uma presencial aí, Marx. Vamos, com certeza. Boa. A gente tenta marcar uma presencial. E galera, sigam o Ricardo e o Jaime aí no Twitter. Querem passar o Twitter de vocês? É muito bom. Os caras postam ali quase todo dia, né? Eu sigo vocês ali, é muito bom o conteúdo. Boa. Sigam os caras ali. Boa, cara. É Jaime Simão e acho que o do Ricardo é R_Penha Filho. Ou procurar pelo Hub do Investidor, em qualquer rede social vocês vão achar aí. Agradeço, cara. Agradeço pra caramba aí o convite. Já tá marcado, então, primeiro TRI, depois fazemos um fechamento de volta para prestar conta. Conta com a gente aqui e, né, também vocês... do nosso lado, agradecimento e também a parabenização, porque de fato a gente tem usado bastante a plataforma de vocês também, visto tudo que vocês têm feito e, cara, com certeza o ecossistema de vocês está cada vez mais rico aí para o investidor pessoa física. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Um abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau.